Bom, vamos falar hoje sobre backtest, que é um assunto que eu gosto e eu domino bastante esse assunto. O backtest, para quem não sabe, é voltar no passado um determinado gráfico, no nosso caso aqui do Forex, e ver alguns padrões de comportamento para poder replicar no futuro. Ou seja, com o backtest você consegue ter um controle emocional mais aprimorado, porque você já tem algo a esperar. Se você começa a operar sem um backtest prévio, é muito comum você ter emoções muito fortes, porque o ser humano ele tem medo daquilo que ele desconhece, daquilo que ele não tem estatísticas. E o mundo é feito de probabilidades, estatísticas. Ou seja, a gente sabe que amanhã a gente vai dormir, acordar, almoçar, jantar, essas coisas. Ou seja, esses aí são padrões. E no mercado também existem esses padrões. Apesar de ser caótico, existem certos comportamentos no meio do caos. Então o backtest serve para isso. Muitas contas que eu vejo por aí tem, por exemplo, 6 meses de duração e os caras já estão se vangloriando, dizendo que são traders fodões, que estão fazendo altas porcentagens de lucro, só que eles não sabem, eles não conhecem o mercado, porque eles estão pegando um ciclo de mercado que pode estar muito propenso para aquela forma de operar, certo? Que nem, por exemplo, esse ano o Euro-USD, ele está muito bom para quem usa um stop longo. Quem usa stop curto, dependendo da estratégia, claro, pode ser um ano ruim. Só que se testar essa mesma técnica nos anos passados, verá que não é tão bom. Ou seja, eu sempre digo que a gente tem que tentar procurar uma mediana, ou seja, uma média, não aquela técnica que é super bom no ano, mas que pode ser horrível no ano seguinte. Você tem que procurar uma que ela seja mais consistente no longo prazo. E é isso que eu procuro. Quando eu comecei a me especializar na minha técnica, eu comecei a fazer backtests bem curto. Primeiro eu comecei com um backtest de 1 ano, aí eu vi que não era o suficiente. Aí comecei a aumentar para 2 anos e fui aprimorando. Hoje eu já tenho um backtest de mais de 10 anos. E eu sei que mesmo assim não é garantia de nada. Só que quanto mais tempo no passado você tem a estatística de uma estratégia e ela está sendo consistente, maiores são as chances de funcionar. Porque assim, ó, uma coisa é você ter uma estatística, por exemplo, de 6 meses. Isso não quer dizer nada, porque às vezes o mercado fica, por exemplo, lateralizando por 6 meses e você desenvolveu uma técnica para a lateralização. Ou seja, quando o mercado começar a pegar uma tendência, você pode ter uns parâmetros bem ruins para a sua entrada. E é isso que eu vejo na internet. Eu vejo muitos traders que têm contas de 3, 4 meses e já estão se achando os caras. E não sabe que se fosse fazer um backtest, talvez a técnica dele não funcionava. E é isso que eu vou mostrar agora. Eu vou compartilhar minha tela com você e vou mostrar na tela mesmo, provando para você que uma técnica que você vê por aí que está 6 meses positivo, pode ser super ruim. E quanto mais tempo você ter um backtest, melhor. Lembrando que isso não é garantia de nada, mesmo tendo um backtest longo. Mas com um backtest mais longo, você se sente mais confiante. Porque algo que aconteceu por mais tempo tende a se repetir, certo? Eu sempre gosto de dar o exemplo, por exemplo, assim, ó. Aqui na minha cidade teve uma enchente que chegou a 15 metros, em 1983, por exemplo. Bom, de lá para cá teve algumas enchentes menores, umas de 11 metros, umas de 8, mas nunca chegou a passar de 15. A gente sabe que esse 15 é mais ou menos um histórico. Só que não quer dizer que algum dia não vai passar isso, mas pode ser que leve muito tempo. Vou compartilhar minha tela e mostrar para você que um backtest curto ou uma estratégia aí de 6 meses não quer dizer nada. Quanto mais tempo no passado, melhor. Eu hoje recomendo mais ou menos, no mínimo, 5 anos de backtest. Porque 5 anos o mercado já passou por bastante coisa, já passou por momentos de lateralização, de tendência. Então 5 anos eu diria que é o mínimo para você ter um backtest. Eu vou compartilhar minha tela e vou mostrar um backtest de 6 meses para você ver o que acontece. Ou seja, vou compartilhar a tela e você vai entender. Valeu! Bom, uma coisa que eu quero ressaltar aqui é que existem backtests bem feitos e existem backtests que não condiz com a realidade. Ou seja, você tem que saber fazer um backtest bem preciso. Não adianta você voltar o gráfico aqui, por exemplo, manualmente e você começar a anotar as entradas e anotar num bloco de notas, por exemplo, mas ser algo que você não entende muito. Por exemplo, vamos supor que, deixa eu botar aqui o separador de períodos, ó, por exemplo, eu fosse entrar nessa vela aqui, ó, por exemplo. Só que essa vela aqui é uma vela que ela é de fechamento de mercado, ou seja, aqui nesse horário, mais ou menos nessa região aqui, ó,
são onde os spreads estão bem altos. Ou seja, se eu for fazer um backtest e eu vou entrar nesse horário aí, pode ser que não entre por causa do spread. Isso são coisas que só o tempo de tela vai poder ajudar. Mas é só uma ressalva que eu gostaria de dar, porque existem backtests que é uma coisa no backtest e na real é outra, certo? Então, quanto mais preciso você for o backtest com a conta real, melhor. Lembrando que você nunca será 100% preciso, pois o spread é variável e a gente nunca consegue ter essa certeza, mas dá para ficar, com a minha experiência eu digo, uns 95 a 97% preciso com a realidade, certo? Às vezes até um pouco mais. Então, isso é só uma ressalva que eu quero dizer. Vamos para o vídeo. Então, pessoal, eu vou pegar aqui um backtest de média móvel, né? Um EA de média móvel que eu estou usando, que é um padrão aqui, né? É o Moving Average, que tem no próprio MetaTrader 4, certo? Eu vou fazer aqui pontos de controle. Dependendo da sua estratégia, pontos de controle, ele funciona bem. Eu não vou entrar aqui nos méritos, porque tem que ser cada ticket ou não. Isso aqui não é relevante para esse vídeo aqui, certo? E também o time, o spread, essas coisas não são muito relevantes. O que são relevantes aqui é a data. Eu vou fazer um backtest de 2017, 1 de janeiro de 2017 até 6/6 de 2017. Na verdade era para ser 1/6 de 2017. Eu vou arrumar isso ali agora, só um momento. Pronto. Bom, então pessoal, voltando aqui, ó. Lembrando que o backtest ele vai ter uma duração de 6 meses. Vamos supor que nós estamos em 2017, exatamente no dia 2 de junho de 2017, certo? Ou seja, a gente não sabe agora o que vai acontecer no futuro, então vamos fazer um backtest. Uma pessoa vai chegar agora e vai fazer um backtest do ano de 2017, ou seja, 6 meses. É claro que aqui eu vou usar um EA para simular isso, porque existem várias formas de você fazer backtest. Uma delas é você voltar ao gráfico. Outro detalhe, pessoal, se você quiser ter um histórico mais preciso do Forex, você vai ter que usar programas pagos, como o Tick Story ou Tick Data Switch. Eu recomendo esse último, que é o que eu uso. Então, beleza, ok, isso aí não é relevante. O que é relevante aqui é a nossa data inicial e a data final, ou seja, 6 meses de backtest, e a gente vai tentar simular, por exemplo, aqui tem uma linha de tempo, certo? De 6 meses. E a gente tem esse período para simular aqui, que tem um ponto inicial e um ponto final, tentando descobrir o que pode acontecer para o futuro. Então o backtest serve para isso. Então vamos rodar aqui o backtest, vou dar um iniciar. Ó, veja que ele é bem rápido aqui, o EA ele simula bem rápido, ainda mais em pontos de controle, não vem ao caso. Mas vamos aqui ver, olha o resultado do backtest. Veja pessoal, o resultado ele foi muito animador, ou seja, uma curva ascendente, certo? E tem alguns pequenos períodos que tem alguns drawdown, mas vamos ver se isso é ruim ou não, parece ser algo consistente. Então vamos aqui no nosso MetaTrader e nós vamos em relatório ver as estatísticas mais em detalhes. Veja, eu coloquei para começar com um capital de $1.000. Total de negociações 225. Opa, já são bastante estatísticas, mais de 100 operações. Legal. Tivemos um lucro de $800, ou seja, 86% de lucro. Para 6 meses é um lucro muito bom. E o que nos interessa é o drawdown também, ou seja, teve um drawdown relativamente baixo. Ou seja, 80% de lucro em 6 meses com drawdown abaixo de 15%, o que foi excelente, certo? Bom, 6 meses, será que isso é o suficiente? Bom, vamos ver agora. Vamos pegar a mesma estratégia e vamos simular agora de 0,6 para frente, ou seja, vamos supor que dia 2 a gente começaria a usar essa estratégia. E vamos ver o que acontece até 2018, ou seja, um ano depois, exatamente um ano depois. E vamos rodar a mesma estratégia para ver o que acontece. Tcharam!
Olhe a mágica, pessoal, ou seja, a mesma estratégia que eu estava usando 6 meses atrás, a partir de agora já não funciona mais. Veja, olha o relatório dessa performance. Veja que horrível. Quebramos com 99% de rebaixamento. Isso é falir. Total de 586 operações, lembrando que agora eu botei um ano a mais, né? Ou seja, 6 meses a mais. Então você vê que está descartada essa estratégia, ou seja, essa estratégia ela não funciona, mesmo eu tendo uma estatística de 6 meses. Então pessoal, o que mais vejo por aí são isso, contas que você vê 6 meses, às vezes 1 ano, 2 anos, não quer dizer nada, certo? Porque só, vamos esquecer, vamos pegar esse exemplo aqui pessoal, olha só, aqui ó. Vamos esquecer que isso aqui é um gráfico de 15 minutos e vamos supor que isso aqui seja um gráfico mensal, certo? Se você está... Gráfico mensal não, vou botar um gráfico diário, né? Porque aqui tem vários dias, ou seja, aqui pode ter, sei lá, 3, 4 meses. Se você está operando aqui, provavelmente será melhor uma estratégia que opera consolidação, porque o mercado está em consolidação. Mas veja que essa estratégia muito provavelmente falharia aqui, ó, quando ele pega uma tendência, várias vezes. Mas, quando está no momento de lateralização, ela poderia funcionar muito bom. Então, é isso que você tem que entender. Ou seja, você quer uma estratégia que ela funcione assim, em linha reta, ou você quer uma estratégia que ela passe por todos os momentos. Ou seja, uma estratégia que ela vai passar por um momento de lateralização, vai passar pelo momento de tendência. É isso que nós temos que buscar no mercado financeiro. Beleza, pessoal? Vou dar uns exemplos agora de estratégias que geralmente não funcionam. Estratégia sem stop loss, porque acontece justamente isso. Sem stop loss você vai operar no time mensal. Ou seja, se você opera no gráfico mensal, cada vela tem um mês. Um ano, nós estamos falando de 12 velas. Ou seja, como você vai fazer um backtest de 12 velas? Você consegue entender agora, quando eu falo que operações sem stop loss não funcionam? É justamente isso. Porque pode estar funcionando momentaneamente. Estratégias que não funcionam são martingale, que é... eu gosto de chamar martingale, né? Abrasileirado mesmo, portunhol. Martingale não funciona, porque estatisticamente não vai passar por todos os ciclos de mercado. Sem stop também, muito provavelmente muito difícil. Funcionaria só se você entrasse com lote mínimo para suportar uma oscilação muito grande, mas só que daí o lucro não funcionaria, ou seja, também está descartado. Hedge também é muito difícil ganhar dinheiro. Então é isso aí, pessoal. Eu quis trazer um vídeo aqui para provar para você que o que interessa para nós são dados passados. Ou seja, não adianta eu ter vencido 6 meses. Imagina só essa pessoa, pega ali 2017, certo? E tem esse histórico aqui. Ou seja, a pessoa vai apresentar para você, vai te vender uma ilusão que ele descobriu uma estratégia muito boa. Só que tal testar essa estratégia dessa pessoa no passado, para ver se realmente funciona? Ou seja, pega um histórico ali, testa essa estratégia em 2012, 2011. O que acontece? Eu digo, pessoal, 99% que existe na internet é lixo, não funciona. Ou seja, a maioria das estratégias que estão sendo comercializadas por aí são estratégias de momento. Eu gosto de falar isso. A maioria são traders momentâneos. Então é isso aí, pessoal. Eu espero que tenha gostado do vídeo. Se gostou, compartilhe, deixa o like. E é isso aí. Se inscreva no canal. Valeu, pessoal. Até a próxima.